Olá, bem-vindos ao Avaliação Escolar. Hoje é a nossa última aula desse curso, que ainda tem muito assunto, tem muita coisa para ser lida, para ser vista. Então, eu convido vocês a irem visitar o site andreaserpauf.com.br, dar uma lida nos textos, né? E ver aí a bibliografia que eu sugeri, vale a pena dar uma aprofundada nessa questão. Então, hoje a gente vai fazer um encerramento, um fechamento do que a gente vem conversando, discutindo, refletindo. Então, afinal, como avaliar? O que aprendemos até aqui? Bom, provas, testes, trabalhos, portfólios, entrevistas, jogos, seminários, produção de maquetes, vídeos, textos são instrumentos de coleta de dados. Então, professor, professora, não chame isso de avaliação. Na verdade, essas são as estratégias que nós usamos para coletar informações, para coletar dados sobre o processo de ensino e aprendizagem. Então, nós podemos lançar mão de várias estratégias, né? Quando a gente escreve lá no planejamento, ao longo do processo. Sim, mas como? Em que momento? De que forma? Eu vou dar um jogo e vou observar como que meus alunos lidam com o jogo. Eu vou fazer uma brincadeira e vou observar como é que os meus alunos respondem a essa brincadeira. Não, eu quero fazer uma coisa mais estruturada, com perguntas mais objetivas. Então, eu vou elaborar uma prova, um teste, que, aliás, existem, né? É toda uma tecnologia da educação para a gente elaborar bons instrumentos de coleta de dados, se nós optarmos por esse tipo de instrumento, né? Nós vemos por aí muitas pessoas que elaboram, eu gosto da prova. Se gosta, então tem que aprender a fazer. Tem que aprender a elaborar uma boa prova, né? Com uma linguagem objetiva, com uma linguagem clara, sem questão pegadinha, sem questão capciosa. É para verificar realmente o conhecimento. Não é prova de concurso, não é para eliminar ninguém, não é para classificar ninguém. É para verificar o que o seu aluno realmente, o que você realmente conseguiu ensinar para o seu aluno. Então, não é uma prova contra o aluno, né? Não faça prova contra o aluno, faça a prova para realmente verificar a produção do conhecimento. Então, tem que aprender a elaborar as questões, a ter cuidado com a linguagem, a ver se realmente o que você está colocando como exercício foi trabalhado na aula. Foi desse jeito que você trabalhou? Foi assim que você apresentou as questões, né? Ou, na verdade, você trabalha de um jeito na aula e quando chega na prova, né? Agora vou me divertir fazendo questão pegadinha. Então, prova não é parque de diversão de professor. Não é para você se divertir e exercer o seu sadismo torturando os alunos. É para verificar conhecimento, tá certo? Então, tem que aprender a elaborar um bom. Gosta desse instrumento? Eu não gosto. Nunca gostei. Não acho que é o melhor dos instrumentos. Mas sei elaborar. Se eu tiver que elaborar uma prova, saberei elaborar. Terei consciência e competência para elaborar uma boa prova, uma prova justa, uma prova que realmente verifique o que foi trabalhado, né? Que seja honesta com o meu aluno e comigo, tá certo? Então, não vamos chamar prova nunca mais de avaliação, vamos chamar de instrumentos de coleta de dados, tá bom? São instrumentos. A gente pode lançar mão de vários, e também não tem só esse, tem muitos outros instrumentos que a gente pode estar, né, diversificando, melhorando. Vamos sair desse lugar comum. Existem formas melhores da gente verificar o que o nosso aluno está produzindo de conhecimento, certo? Se você pede para o seu aluno, por exemplo, a professora de português quer fazer uma interpretação de texto. Ora, peça para o seu aluno recontar essa história na forma de quadrinhos. Ele gosta de desenhar, né? Ele gosta de fazer charge. Peça para ele recontar. Peça para ele montar um vídeo, interpretar, dramatizar, reescrever. Para fazer isso, ele vai te mostrar se ele entendeu ou não a história, certo? Se ele sabe quem são os personagens principais ou não, né? Ele vai te mostrar se ele entendeu o enredo da história. Mas ele vai fazer isso com muito mais riqueza. Tá certo? Então tem outros instrumentos e outras formas para a gente explorar de uma forma muito melhor e muito mais produtiva realmente o que o nosso aluno aprendeu ou não aprendeu, tá certo? Bom, medir não é avaliar, tá? Uma outra confusão, né, que a gente já discutiu, mas que é bom a gente recordar.
Medida não é avaliação. Medir é comparar o sujeito com um padrão pré-definido para atribuir um valor, seja número ou conceito, tá certo? E não vê, não, mas a minha escala é conceito. Conceito é uma escala numérica de 1 a 5 ou de 1 a 4, tá? É uma escala. Então, medir é você ter um padrão e você pegar todos esses sujeitos e distribuir eles por esse padrão, tá? Você atribuir, você é O, você é MB, você é B, você é R, você é I. É uma escala, né? Então, isso eu estou medindo, eu estou fazendo um juízo de valor, tá certo? Também não é avaliação, faz parte do processo avaliativo dentro do nosso sistema de ensino, mas medir não é avaliar, tá certo? Vamos ver então o que é avaliar então. Exames. Exames é uma outra palavra que também aparece muito, né, nessa discussão sobre avaliação. O que são os exames? Geralmente os exames são provas externas, né? Tem uma avaliação externa. Então os exames são esses testes mais objetivos. Como nós vimos lá na história da avaliação, né? A gente aumenta o número de questões, a gente faz as questões serem mais objetivas, né? Mais pontuais. Isso acaba fragmentando o conhecimento, mas enfim, os exames são feitos para serem realmente universais, né? Eles vão examinar um monte de gente. Então, para você fazer isso, né? Esse olhar muito do alto, muito de fora, né? Ele realmente é um instrumento de coleta de dados também, claro, é um instrumento de coleta de dados. A gente não vai negar que ele existe e que ele pode contribuir com alguma informação sobre os sistemas de ensino, sobre, né, ter um panorama mais geral, mas nós temos sempre que lembrar, como eles são universalistas, né, quer dizer, eles não respeitam a linguagem, a cultura, né, a diversidade e a especificidade de cada local, eles são exames universalistas. O universalista é sempre alguma coisa que vai beneficiar aqueles que mais se assemelham à lógica, à linguagem e à cultura do examinador, e vai prejudicar aqueles que mais se distanciam da lógica, da linguagem, da cultura do examinador, né? Então, eles são instrumentos mais restritos nessa coleta de dados, porque eles são vistos muito de longe. Ele toma um sujeito universal e essa prova geralmente é de múltipla escolha, é de marcar bolinhas. Então, geralmente, você tem aí um distanciamento que não ajuda na coleta de dados mais específicos, aqueles que ajudam realmente a professora. Então, os exames, eles são instrumentos que servem ao sistema, que servem à avaliação sistêmica de redes, à avaliação para a tomada de decisão sobre políticas públicas. Dizem eles que é para isso, tá certo? Bom, e aí a gente tem aí uma figurinha, né, para a gente pensar um pouco sobre essa questão da universalidade dos exames e quando a gente tem realmente um único instrumento que vai ser aquele que vai balizar a qualificação, as habilidades, o conhecimento de pessoas diversas. E aí a gente tem uma imagem, são bichinhos diferentes, né? Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. E aí a gente tem um macaco, tem um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro, um lobo, né? Aí você vai falar assim, André, mas, né, gente, é tudo igual, né? A gente não é um bichinho de cada vez, né? Cada bichinhos são diferentes, a gente não, né? Então, nós somos bichinhos muito diferentes entre nós, né? A gente já teve a oportunidade de discutir isso lá em Brincantes, né? Acho que foi em Brincantes, não sei, é tanta curso que eu me perco, né? Sobre as inteligências múltiplas, né? O ser humano, ele não é uma coisa só. E ele não aprende de uma forma só. E ele não demonstra esse conhecimento e essa habilidade de uma forma só, né? Então, nós vamos ter pessoas que são extremamente linguísticas, né? Elas falam, elas escrevem, elas operam bem com essa inteligência. Outras são mais matemáticas, outras são espaciais, outras são sinestésicas, produzem conhecimento através do corpo, né? E tudo é produção de conhecimento.
tudo é produção de conhecimento. Então, a escola, ao beneficiar uma única forma, um único instrumento, ela, na verdade, acaba sendo injusta, né? A gente diz assim, para sermos justos, vamos fazer tudo igual para todo mundo. Não existe justiça nisso. Não é justo quando pessoas diferentes são avaliadas por um único instrumento, tá certo? Vamos pensar sobre isso. Então, André, o que seria avaliação? Avaliação, né? Então, instrumentos de coleta de dados fazem parte da avaliação, mas não são a avaliação. O exame faz parte da avaliação, mas não é a avaliação. Então, o que é a avaliação? A avaliação é uma reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, eu vou ter, né, uma diversidade de instrumentos e procedimentos, né, que alguns, como nós vimos, né, na citação do sacristão, que vão servir a propósitos muito diferentes, né, que têm objetivos diferentes, muitas vezes tem por trás concepções diferentes, pedagógicas diferentes. Então, tudo isso coexiste no nosso cotidiano escolar, né? Como eu falei, eu sou obrigada pelo sistema a aferir um número ao meu aluno, mesmo sabendo que esse número não representa de forma nenhuma tudo que ele aprendeu ou tudo que eu tentei ensinar, né? Esse número, na verdade, nos trai, seja ele 10, seja ele 5, é um número que nos trai, é um número que não nos mostra, é um número que diz pouco sobre o que aconteceu, tá certo? Mas nós temos esse número, e aí nós temos, né, que aferir esse número, né? Então, isso serve a um determinado sistema, serve para uma determinada função dentro do sistema educacional. Mas tem uma outra função, que é me permitir conhecer o que está acontecendo na minha sala de aula, para eu poder ensinar melhor, para eu poder construir com esse meu aluno novas possibilidades, para investigar realmente o que o meu aluno sabe, o que o meu aluno não sabe e o que ele está em vias de aprender. O que ele consegue fazer sozinho, o que ele não consegue fazer sozinho, mas o que ele consegue fazer com ajuda. Então, essa avaliação é a avaliação que me interessa. Então, para fazer uma avaliação mais séria, mais complexa, eu tenho que ter uma diversidade de instrumentos e procedimentos, né? Então, quanto mais eu diversifico a minha forma de produzir instrumentos, de olhar para esse aluno, de me aproximar desse aluno, mais informações eu vou ter. Então, mais vai me ajudar a refletir sobre esse processo, né? Então, eu preciso de uma reflexão constante e diferenciada dos sujeitos, tá certo? Eu não posso voar por cima, né? Não posso ser um voo que plana por cima. Eu preciso mergulhar nessa realidade, nesse cotidiano, nesse fazer cotidiano com o aluno. Então, a avaliação exige diversidade de instrumentos e procedimentos e uma reflexão constante, né, e diferenciada dos sujeitos. Então, a avaliação é essa reflexão que eu faço sobre esse processo, né? Peraí, deixa eu pensar aqui, o que está acontecendo na minha sala de aula? Que relação foi essa? Que produção foi essa? Que processo foi esse? Né? Então, eu preciso, na verdade, me mover na direção dessa reflexão. É na reflexão que está realmente o ato de avaliar, né? Então, não é dar a prova, corrigir prova, botei um número lá. Isso não é avaliação, né? Vou dar um exemplo numérico, por exemplo, né? Se você tem numa turma de 30 alunos e desses 30 alunos, 20 alunos na sua turma tiram 7, você botou lá, corrigiu, botou 7. O que isso te diz? Eu tenho uma turma mediana, uma turma boa. Os outros tiraram 8, 9, 10. Ok, mas 2/3 da turma tiraram 7. O que isso te diz? A princípio, nada. 7. O que um 7 te diz? O 7 te diz, por exemplo, se os seus alunos acertaram as mesmas questões, erraram as mesmas questões,
erraram questões por conta da linguagem, porque não entenderam a pergunta. Então, o problema não está no conhecimento daquilo que você perguntou, mas na forma como você perguntou. Os seus alunos, os 7, né? Quer dizer, essa multidão de gente que tirou 7, o que realmente eles sabem, o que realmente eles ignoram? O número não te diz isso. Só uma reflexão sobre os processos, sobre o próprio instrumento, sobre a sua própria linguagem é que vai te dizer, né, o que esse 7 realmente representa para você aí sim tomar uma decisão. Opa, minha turma, quase todo mundo errou a mesma questão na prova. Opa, então você não ensinou, né? Foi uma questão que passou, né? Matéria dada, sabe aquela coisa, professor, matéria dada. Não foi dada. Porque para ser dada tem que ser recebida. Não foi recebida. Se mais da metade da sua turma errou a mesma questão, é porque você precisa retomar ela, né? É porque esse conteúdo não está claro. Ou então a questão está mal elaborada. Então isso é essa reflexão que eu estou convidando você a fazer. Então não se contenha, não se satisfaça em corrigir uma prova e dar um número, que isso não é avaliar. Avaliar é a reflexão que você faz sobre isso. A avaliação deve levar em consideração os muitos sujeitos do processo. Família, aluno, professor, gestores. O resultado atribuído ao aluno não é responsabilidade apenas dele, mas de uma ação coletiva. É muito estranho uma sociedade que, na verdade, responsabiliza, inclusive as crianças de 6, 7, 8 anos pela própria aprendizagem, né? Porque é claro que ele tem a responsabilidade, porque, na verdade, nós temos que ir formando essa responsabilidade com essa criança, né? Na verdade é isso. Sabe lá quando você ensina para o seu filho lá com, sei lá, com 1 aninho e pouco, 2 anos, que ele precisa arrumar o que ele bagunça? Então, se ele espalhou os brinquedinhos, ele tem que catar os brinquedinhos. Se ele sujou, sabe aquela criança bem pequenininha? Não sei vocês, mas eu, com criança, isso pode ser bem pequenininha. Derrubou, sujou, vai limpar. Dou o paninho na mão, vai lá, vai limpar do jeito dele. Mas vai. Sabe para quê? Para ele adquirir o hábito, para ele entender que ele é responsável pelas ações dele, sem briga, sem escândalo, sem, você derrubou, você quebrou. Não, meu filho fez isso, então tudo bem, não tem problema, agora vamos limpar. Não adianta ficar gritando e você vai lá e faz para a criança. Não, tranquilidade, né? Nossa, caiu, quebrou, espalhou, fez uma bagunça danada. Nossa, que farra boa, né? Eu, por exemplo, quando brincava, gente, ia parar brinquedo, né? Até onde não devia, ia parar brinquedo, né? Então, assim, de vez em quando a minha mãe era atacada por um índio do Forte Apache, né? Um negócio desse assim. Mas é isso. Mas a criança, ela tem que ser ensinada a guardar as suas coisas. Sabe aquela listinha, né? Acendeu, apaga, abriu, fechou, né? Sujou, limpa, né? Então, responsabilidade é uma coisa que se ensina, né? E é claro que à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo mais responsabilidade, porque ela vai tendo mais consciência. Então, você vai ensinando. Mas ela é uma criança. Ela é responsabilidade sua. E quando eu falo sua, eu tô falando de todos os adultos da vida dessa criança. Todos. A família, né? A escola, a direção da escola, a equipe, a merendeira, a professora, né? Somos responsáveis, somos sujeitos da educação. Tá lá, artigo 1º da LDB, né? A educação é obrigação da família e do Estado, né? A partir do momento que eu estou em sala de aula, é minha obrigação, tá certo? Então, nós somos responsáveis pela formação dessa criança e ensiná-la a ter responsabilidade sobre as suas, né, sobre as suas ações, a refletir sobre o que está fazendo, sobre o seu próprio aprendizado. É também formação, faz parte do processo de educação. Educação não é dizer isso é aquilo, não é dar conceito não, gente. Porque para isso não precisava escola. Baixa no Google. Quero saber o que é isso, né?
Ah, quantos quilômetros tem a pirâmide, tem a muralha da China? Você entra no Google, bota e você descobre. Quantos estados e capitais tem no Brasil? Entra no Google, você bota e descobre. Para isso não precisa professor. Não precisa. Então, não se restrinja, não se reduza a ser um mero informador de coisas, porque para isso não precisa professor. O professor está ali para formar gente, para educar, para, com esses conhecimentos, ensinar o que essa pessoa faz com isso, certo? Então, para avaliar, eu preciso que esses adultos da vida dessa criança assumam a sua responsabilidade. Vocês viram na história do Eduardo que eu não conhecia a família do Eduardo. E aí muitos professores vão dizer assim, tá vendo? Mas a gente quer, mas a família não tá nem aí. Que triste, que pena, né? Às vezes a família tá aí, mas ela tem que trabalhar. Eu já tive mãe que saía de casa às 5 horas da manhã e só voltava para casa às 11 horas da noite. Ela tava muito aí para botar comida na mesa, muito aí para alimentar o filho. E era o que dava conta de fazer. Nós vivemos num país miserável. Essa é a nossa realidade. Nem todo mundo tem família propaganda de margarina, não. A realidade é outra. Então a gente tem que entender que nós, como instituição educacional, nós estamos aqui para apoiar. Apoiar. A gente vai substituir a família? De jeito nenhum. Não tem como uma instituição substituir a outra. Agora, se eu já sei que uma tá deixando muito a desejar, eu também não posso deixar a desejar por isso, né? Então a família não tem como, aí, se a família não tem como, eu também não tenho nada a ver com isso. Não tem muita coisa, né? Então nós também precisamos fazer a nossa parte, né? E aí, fazendo a nossa parte, talvez a gente não vai suprir a falta que a família faz, mas a gente pode compensar muita coisa na vida dessa criança. Oferecer a ela outras perspectivas, outras possibilidades de crescimento, oferecer a ela, inclusive, a possibilidade de, quando crescer, formar um outro tipo de família. Então, precisamos assumir a responsabilidade. Então, quem são os sujeitos da avaliação? Não é só o aluno, não é só o professor. Todos são sujeitos desse processo, né? Então, a família, o aluno, o professor, os gestores. Então, eu não posso fazer uma avaliação, né, que eu não leve em consideração todas essas relações, tá? Então, eu preciso que isso esteja presente na minha reflexão sobre aquele resultado que o aluno está produzindo, né? É claro que um aluno que tem uma mãe ali, que senta todo dia, faz dever de casa todo dia está na porta da escola te perguntando, e aí, tia, como é que ele tá? Como é que ele tá? E aquela que você nunca vê, é claro que essas crianças têm uma diferença. Mas sabendo disso, o que você faz com isso? Abandona? Aquela que já foi abandonada, você abandona e cola com a mãe que tá, né? Então você fortalece aquela que vai, né? Que você sabe que vai ser sucesso e abandona o próprio fracasso, aquela que você já sabe que vai ser fracasso, né? Então, você colabora, você acaba sendo cúmplice no fracasso, na produção do fracasso dessa criança, né? Bom, a avaliação exige reflexão sobre os contextos de ensino e aprendizagem, que não podem ser ignorados, né? Que contextos são esses? Sociais, econômicos, culturais e linguísticos. E muitos outros, né? E vejo, quem assistiu lá o Saberes e Não Saberes, né? Viu que eu aprendi que nada disso é desculpa para a gente não ensinar. E que nada disso é impossibilidade do aluno aprender. Mas é claro que tem atravessamentos. É claro que isso produz outras temporalidades e outras formas de aprendizado. Não posso, né? A gente não pode ser leviano de achar que uma escola pública que atende crianças que são pobres, mas que, né, os pais têm uma família, tem pai, tem mãe, tem emprego, né? Fazem 3 refeições por dia, não moram numa comunidade violenta, Então, por exemplo, vou dar um exemplo da rede que eu conheço. Na rede municipal do Rio de Janeiro, nós temos escolas que ficam, por exemplo, dentro de condomínios de luxo,
né? São escolas que recebem os filhos das empregadas, dos porteiros, dos seguranças. É uma escola que a própria comunidade, né, ou seja, o condomínio, adota, né, e supre qualquer dificuldade que a escola tenha, né? Então, a escola tem segurança, a escola tem água, tem sabão, tem papel higiênico no banheiro, tem material à vontade para o que os professores precisarem, né? Porque o que não precisa é só pedir pro condomínio, que o condomínio abastece. Né? Completamente diferente daquela escola no meio de uma comunidade violenta que tem operação policial dia sim, dia também. Né? Que dos 200 dias letivos, se você contar na ponta ali, né? Contar sério, né? Mesmo, você não tem 100 dias de aula. Porque o resto foi operação, foi tiroteio, foi, né? Foi enchente, foi o barraco desabou. Né? Então, não queira, não espere o mesmo resultado, né? Não espere que o mesmo currículo seja aplicado nessas duas realidades, sabe? É falta de senso, né? É falta de conhecimento sobre a diversidade da realidade. O que não significa dizer que essa criança dessa comunidade, nessas condições, não possa aprender, não possa caminhar. Mas a gente precisa levar em consideração, né, essa diversidade. Inclusive na hora de avaliar essa criança, né? Para não ser injusto. Eu já não sei se eu já falei, mas assim, o que eu acho muito estranho é que quando o professor é avaliado e é comparado, né, com outras realidades, ele sabe listar direitinho todas as condições de trabalho que ele não tem, né? Então, quando você quer comparar um colega que trabalha numa escola, numa área completamente deflagrada pela violência, crianças muito abandonadas, a maioria, né? Enfim, ele rapidamente ele vai listando da infraestrutura da escola, tudo que a escola não tem, tudo que a escola é feia, quebrada, suja, né? A falta de apoio, a falta de gestão, a falta de tudo, né? Então ele sabe listar todas as faltas, né? E ele sabe que o outro coleguinha lá, tem coisas que ele não tem. E aí ele sabe que essa comparação é injusta. Mas na hora de avaliar o seu aluno, parece que ele esquece que aquela criança, ela está submetida às mesmas condições. As mesmas condições que você, professor, tem para ensinar, né? O seu aluno tem para aprender. E se tá difícil para você ensinar, por que tem que estar fácil para ele aprender? Porque na hora de você ensinar, você quer que eu leve em consideração as suas condições de trabalho, mas na hora de avaliar o aluno é só, ele não quer, ele não tá afim, ele não quer nada. Então você não ensina porque você não quer nada? Porque você não tá afim? Ou são as suas condições de trabalho que muitas vezes impedem você de fazer o seu melhor? Aquilo que você sabe que é necessário. Aquilo que você sabe que seria muito bom. Que seria ótimo para os seus alunos. Mas que você não pode fazer. Você não consegue fazer porque você não consegue dar conta dessa realidade que é tão maior que você. Mas às vezes você quer que seu aluno dê conta de realidades que são muito maiores que eles. E eles são crianças. Então, pensa nisso. A meritocracia é um engodo. É um engodo. A individualização de sucessos e fracassos que são produzidos histórica e culturalmente, a exceção usada para mascarar a perversidade da regra, a naturalização da desigualdade. Então, não, nem sempre querer é poder, né? Nem sempre o sucesso é alcançado com base só no meu mérito, né? Algumas pessoas gostam muito dessa ideia de não, e a nossa mídia ajuda muito, né? Nessas histórias de sucesso, você pensa no meio da multidão um sujeito que, nossa, achou um livro no lixão. Era catador de lixo, achou um livro no lixão, estudou por aquele livro e conseguiu uma bolsa em Harvard. Acontece, mas não é a regra, né? Senão todos nós que passamos pela escola, nossa, a gente tinha que ser cientista da NASA, né? Porque nós tivemos, então, tudo, né? Então, por que você não é cientista da NASA, né? Então, não.
As condições são muito diferentes e muito adversas. Então não queiram, né, nunca justificar a regra pela exceção, né? O sucesso de um, de outro. Ah, olha, fulano é negro e chegou a juiz. Quantos chegaram? Quantos? Ah, é porque ele quis mais do que todo mundo? Não. É porque alguma coisa aconteceu, algum apoio ele teve, algumas pessoas, né? Algumas situações vão construindo a singularidade da história daquele sujeito. E aí, aquele sujeito constrói uma outra narrativa para ele. Mas isso não é o que a sociedade produz como narrativa. Não é o que a sociedade vem produzindo para essas crianças, né? Então, o que é produzido, né? Produzido historicamente e culturalmente é o fracasso. A gente aposta no fracasso dessas crianças e não no sucesso delas, né? Então, querer colocar a meritocracia, né, nessa, como se todos nós partíssemos do mesmo lugar para chegar no mesmo lugar, isso é muito perverso. É muito perverso com esse sujeito que ele acaba realmente achando que a culpa é dele, né? A culpa por trabalhar e não chegar, remar e morrer na praia, a culpa é dele, né? E não de um sistema que tá todo contra ele, certo? A gente tem uma imagem aí, que eu acho que às vezes a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Apesar de eu ter muitas palavras, mas eu acho que uma imagem ajuda a gente a pensar. Olha aí, né? Então, enquanto um vai ter que ralar e quebrar pedra, né, e vai tropeçar e tá carregando uma mochila pesada nas costas, o outro tá subindo tranquilamente escada rolante. E essa é a realidade, né? Então, enquanto algumas crianças nascem e saem daqui, outras saem daqui. E aí, porque não chegam juntas, essa que saiu daqui, ela não quer, ela tem sequela, ela coitada, não. Ela está sendo, né, de uma forma muito perversa, de uma forma muito cruel, abandonada por essa sociedade. Ela é abandonada pela família, ela é abandonada pelo sistema de saúde, ela é abandonada pela escola. E aí, quando ela dá errado, tá vendo? É da índole da pessoa. Da índole da pessoa? Multidões fracassando e é da índole da pessoa? Então, o povo brasileiro, né, que nasce em determinados lugares, tem uma índole muito ruim, né? Não é da índole, não é dom, não é inato, é produzido, é socialmente produzido. E a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? Volto a dizer, o professor que passa algumas horas vivendo um pouco da vida, né, dessas crianças, tem professor aí na base do Rivotril, não é mesmo? Porque vive algumas horas da vida dessa criança, ele mora lá, né? Ele não tem como sair, ele não tem como se exonerar, ele não tem como fugir. Essa é a vida dele, né? Então, é preciso que a gente olhe com cuidado, né, essa meritocracia, tá certo? E aí uma outra imagem que eu acho que é ótima, né, que é um pouco daquilo que eu estava falando, né, a diferença entre igualdade, equidade e realidade, né? Algumas pessoas acham que o justo é igual para todo mundo. Não, o justo não é igual para todo mundo, porque se você parte de lugares diferentes, né, e você coloca todos em pé de igualdade, essa diferença vai representar uma grande desigualdade, né? Então, nós temos aí, por exemplo, pessoas com alturas diferentes, né, tendo a possibilidade de ver alguma coisa. Pois é, para ser igual, tem que ser diferente. Para ser justo, as pessoas têm que ter acessos diferenciados, né? Porque se der o mesmo acesso para todo mundo, para uns vai ser ótimo, vai ficar melhor ainda. Já estava bom, vai ficar melhor ainda. Para o outro vai ficar bom, mas para alguns não vai servir, vai ser pouco, tá certo? E aí nós temos nesse quadrinho alguém adicionou, porque essa figura ela não tinha, só tinha as duas. Adicionou a realidade. Então, a realidade é que um tem um degrauzinho para assistir, o outro, né, tem mais do que precisa, tá num lugar super privilegiado e o outro tá lá no fundo do buraco, né?
Mas veja, esse buraco é cavado. Esse buraco não tá ali à toa. Ele não tá no buraco porque ele gosta de ficar, né? Como a gente escuta aí algumas pessoas dizendo, ele gosta de morar na rua, ele gosta de morar na comunidade, ele gosta. Não. A pessoa não tá no buraco porque ela gosta do buraco, né? É um lugar que foi colocado, aonde a colocaram. E se ela não conhece outro lugar, né, ela acaba se acostumando com o buraco mesmo e achando até que esse é o lugar dela no mundo, tá certo? Bom, trago uma citação do Boaventura, uma citação bem famosa do Boaventura de Souza Santos, né? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Fica para pensar. Para uma avaliação responsável, consciente, ética, consistente, é preciso: primeiro, ter uma crítica sobre os limites e possibilidades do nosso próprio fazer, né? Então é preciso que eu olhe para o meu fazer, que eu olhe para a minha escola, para a minha prática, para a minha sala, para aquilo que eu sou e faço dentro de educação e pense, quais são os meus limites, quais são as minhas possibilidades? Eu preciso ter um olhar crítico para isso, né? Antes de sair criticando os outros, eu preciso ter esse olhar crítico, né, sobre as minhas condições. Participação de todos os sujeitos na reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem. Todos são sujeitos na avaliação. Todos, né? É interessante que assim, nós temos uma escola extremamente hierarquizada e nós temos uma tradição colonial, né? Uma tradição colonial de autoritarismo. Então, o sujeito que está um degrau acima, ele acha que ele está acima do bem e do mal. Ele está ali para julgar o outro, né? Vocês sabem, né? O sujeito acha que ele é juiz do mundo. Ele está ali para julgar o outro. Mas ele não aceita ser julgado. Ele não aceita ser criticado. Ele não aceita ser questionado na sua autoridade. Mas ele tem. Porque ele é um sujeito fundamental para fazer com que o processo de ensino e aprendizagem se conclua, se funcione, aconteça num ambiente propício para isso, né? Então, não tem como o gestor, né? Seja o gestor, estou falando agora da equipe diretora da escola, seja o gestor da equipe diretora da escola, seja o gestor lá das coordenadorias, né? Das gerências, seja o gestor maior, que é o prefeito da cidade, o governador do estado. Esse sujeito não pode ser eximido da sua responsabilidade, né? Então, dependendo do que ele faz ou deixa de fazer, eu produzo uma qualidade, sim ou não, da educação. Porque muita coisa depende dele, né? Muita coisa depende dele. A infraestrutura, material, né? A qualificação, né? Tudo depende muito. A remuneração docente, né? Depende dele. Então, se ele é um mau gestor, se ele é um gestor negligente, irresponsável, omisso, isso vai ter um impacto na qualidade da educação. Porque não faz qualidade de educação só o professor na sala de aula, não. Qualidade da educação se faz no sistema. E esse sistema tem muitos sujeitos. Agora, enquanto esse sujeito não aceitar ser avaliado, não chamar para si a responsabilidade, ele tem que começar dando exemplo. Então, antes de perguntar para o professor, né? Por que o seu aluno é 4, é 5? Pergunte para o seu professor o que está faltando na escola. Como é que ele pode ser um bom gestor? Como é que ele pode ajudar esse professor? Então, tem uma diferença grande, né, de concepção de avaliação, desse olhar, né, da autoridade sobre o outro, né, e dessa autoridade que convoca o outro a me dizer onde nós podemos melhorar. É completamente diferente. Alguma vez você já viu um gestor fazendo esse movimento? Perguntando onde nós podemos melhorar? No que eu posso melhorar?
O que está te faltando, professor, para você ser um professor melhor? O que está te faltando, diretor, para sua escola ser uma escola melhor? Vocês já viram algum diretor, algum gestor, né, ter esse movimento? Eu até agora só vejo o movimento do tem meta para cumprir. A gente quer chegar aqui. Sim, a gente tem que chegar ali. Eu concordo com as metas. Mas o que você vai fazer a respeito? Qual é a sua contrapartida? O que você vai fazer? Né? Então, falta muito essa disponibilidade da gestão na construção da qualidade escolar. E aí não adianta ficar avaliando, né? Não adianta ficar dando prova, mandando prova externa, fazendo exame externo, se não escuta o que o professor está pedindo, se não escuta o que o diretor está solicitando, se não escuta as condições que a escola realmente precisa para ela alcançar essa qualidade, né? Porque aí fica uma avaliação só unilateral, tá certo? E essa é uma avaliação rasa e geralmente ineficiente, tá? Participação de todos os sujeitos, já falei. Diversidade de instrumentos na coleta de dados sobre a produção de conhecimento, né? Então é preciso que a escola pense, se repense e se reveja em quais os instrumentos que a gente pode estar usando para produzir essa avaliação. Quer ver um exemplo que muitas escolas até fazem e tal, mas que geralmente funciona muito bem, né? Como as crianças gostam de feira de ciências, né? De feira do livro, né? Quando elas têm que produzir alguma coisa, quanto envolvimento, quanto conhecimento produzido, né? E aí, muitas vezes, esse momento vale um ponto, né? Vale um ponto. Então vamos rever isso. Vamos rever quais os instrumentos que nós vamos usar para coletar dados sobre a produção do conhecimento e valorizar esses instrumentos mais do que a prova. Não confundir seus preconceitos e juízos de valor moral com a produção de conhecimento. Né? Uma coisa é a sua opinião sobre o comportamento do aluno, né? Porque ele é terrível, ele fala palavrão, ele briga. Sim. Então, transforme isso num objetivo e trabalhe, né? Trabalhe as relações, né? Porque eu vejo muita escola querendo que isso apareça como por encanto, que ele descubra que existe uma outra forma de se relacionar. Uma criança que desde pequena é criada na base do chute, do supetão, do tiro, do bala perdida. Aí ele vai para a escola e ele tem que ser um lorde. Boa tarde, querida diretora. Boa tarde, querida. Tem que ser construído, gente. Se é um objetivo da escola, né, trabalhar outras sociabilidades, trabalhar outras relações, tenha isso como objetivo e transforme isso em prática, né? Mas não, a gente tem como objetivo que ele seja um sujeito melhor, mas na escola, às vezes, só tem a reprodução da violência, a reprodução, né, do autoritarismo, do grito, né? E tá funcionando? Vamos ser sinceros, né, gente? Não tá funcionando. Não tá funcionando. Passa o dia inteiro gritando com criança. Passa o dia inteiro botando de castigo. Passa o dia inteiro, vou chamar seu pai. Passa o dia inteiro nesse reme-reme. E as relações continuam péssimas. E o comportamento continua horrível, né? Então, se vamos ter isso como objetivo educacional, é bom se planejar. É bom pensar estratégias. É bom se rever nesse lugar, né? É bom rever até que ponto o seu comportamento está sendo educativo ou não, né? Está sendo eficiente ou não. Então, não confundir. Agora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Eu não posso confundir o que o meu aluno sabe de, sei lá, matemática, de língua portuguesa, com o comportamento deles. Até porque, né, tem uns que são do balacobaco, mas tem uma competência absurda. Então vamos pegar por aí, né? Vamos pegar essa pessoa, vamos valorizar essas competências dessa pessoa e quem sabe assim até esse comportamento melhore, não é mesmo? Bom, não usar a avaliação como instrumento de poder, disputa, constrangimento, mas como possibilidade de emancipação, crescimento e aprendizado.
eu vou ousar dizer que esse é o pior aspecto da avaliação no cotidiano escolar. O pior aspecto da avaliação no cotidiano escolar é quando a gente vê que não tem reflexão, não tem autocrítica, não tem autoavaliação, né? É um juízo de valor sobre as diferenças culturais, né? Sobre as diferenças, né? De concepção de vida e de mundo, né? Que o professor tem em relação ao seu aluno, e muito pouco sobre produção de conhecimento, né? Por isso que a gente vê tanto na escola ainda, né? Não só na escola. E quando eu falo escola, gente, eu quero dizer que a gente vê isso. Eu tive há pouco tempo uma discussão, né, com alunos da matemática da UF, num podcast, né? E você fica estarrecida como na universidade, né? A relação de avaliação é essa, né? A avaliação é constrangimento, a avaliação é imposição de poder, né? É prova pegadinha, é professor que bate no peito e se orgulha de reprovar a turma toda, de reprovar todo mundo, né? É muito equívoco. Para ser elegante, eu vou dizer só que é muito equívoco, né? É um total desconhecimento sobre o que é processo de ensino e aprendizagem, um total desconhecimento do seu papel e da sua responsabilidade no ensino e na avaliação. Então, não faça isso, né? Não use a avaliação como arma, não use a avaliação como vingança, não use a avaliação como um desejo sádico, né, de torturar seus alunos. Não use a avaliação. A avaliação é coisa séria, gente. Ela não é isso, não. Sabe por quê? Se você faz isso, você de fato não está avaliando e você de fato não sabe o que o seu aluno construiu ou não de conhecimento. Porque você não está preocupado com isso. Você está preocupado em humilhá-lo. Você está preocupado em reprová-lo. Você está preocupado em diminuí-lo. Você não está preocupado em produzir conhecimento com ele, né? Então, eu diria que a sua prática está toda equivocada. Toda equivocada, né? Então, a avaliação é uma reflexão sobre esse processo, né? E aí, eu convido o professor a refletir sobre esse processo. Meu Deus, eu passei 4 meses com uma turma, né? E eu não ensinei nada. A minha turma toda fracassou e eu não tenho nada com isso. Vamos refletir, né? Vamos se pensar nesse lugar de educador, né? Já dizia Paulo Freire, ensinar é verbo transitivo direto. Quem ensina, ensina alguma coisa para alguém. Se esse alguém não aprendeu, não houve ensino, né? Você fracassou, professor. Foi seu aluno que fracassou. Você fracassou. Ah, mas ele não quer. Motivar o seu aluno para querer, fazer com que ele tenha desejo, necessidade, vontade de aprender, também é seu trabalho. Também é seu trabalho, né? Então, se o aluno está com dificuldade e você não sabe, você fracassou. Se o seu aluno não tem vontade nenhuma de ir para sua aula, porque a sua aula é um saco, você fracassou, né? Então, é hora de se avaliar, de se autoavaliar, de se pensar, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Que professor sou eu que passo meses e meses e não ensino nada para ninguém? Como é que eu posso ser chamado de professor se eu não ensino? Para ser professor, você tem que ensinar. Se você não ensina, você fracassou, né? Então, desculpa, mas essa é a verdade, tá? Vamos em frente. Colaboração versus competição. É urgente e preciso substituir a lógica da competição, do ranqueamento, da classificação, do mérito pela lógica da colaboração, da construção coletiva de saberes e redes de solidariedade, né? Muitos desses professores que trabalham nessa lógica de prova pegadinha, né, de fazer ranqueamento, que tem aquele prazer, né, de distribuir a prova olhando para né? Muitos desses professores trabalham nessa lógica, né, do ranqueamento, né, da excelência produzida pela exclusão da maioria,
né? Afinal de contas, o pódio só tem um lugar, né? É uma lógica complicada essa da nossa sociedade, né? Achar que a gente vai trabalhar sempre com o pódio, com o primeiro lugar, né? E o segundo lugar já é o primeiro dos fracassados, né? O segundo lugar já é o primeiro dos fracassados, né? Essa lógica excludente, ela é muito complicada, porque, veja, nós temos um planeta com 7 bilhões de pessoas e poucos pódios, né? Então, a gente precisa construir uma outra lógica, uma lógica de colaboração, de solidariedade, de produção coletiva do saber, né? Não se trata de um chegar primeiro, de ser o melhor, né? Nós somos melhores juntos, nós produzimos melhor juntos, né? Então, o conhecimento vai ser melhor e mais, ele vai ser ampliado. Como é que a ciência produz conhecimento, né? Como é que nós estamos agora nessa pandemia louca, né? Cientista troca informação com cientista para a gente produzir conhecimento, né? Então a colaboração, ela é muito mais efetiva, muito mais eficiente na produção do conhecimento para a humanidade do que a competição, né? Então é preciso que a gente mude essa lógica da escola. Ah, mas a vida é assim. A vida é assim porque a gente está fazendo ela assim. A vida pode ser diferente. E vou dizer, tá uma porcaria, né? A vida é assim, de competição, e é uma droga. E é uma porcaria. Essa sociedade que exclui a maioria das pessoas, ela não presta, ela é ruim para todo mundo. Não é porque ela é boa para 1% da população que ela é boa para o resto. A maioria tá aí, né? Então a gente tem que mudar essa história. E somos nós. Porque nós somos sujeitos históricos. Nós construímos essa história, nós podemos mudar essa história e fazer uma história muito melhor, né? Produzir uma sociedade melhor, produzir uma escola melhor. Agora, para além do a sociedade é assim, a escola não tem que ser assim. A escola não tem que reproduzir as relações autoritárias, sádicas, perversas, excludentes da sociedade. Porque a escola trabalha com a formação do humano. Você não coloca um filho na escola para ele ser humilhado, para ele ser constrangido, para ele se sentir um droga, né? Para acabar com a autoestima do seu filho. Para ele, e agora eu preciso falar, aliás, esse é um tema que na aula de avaliação a gente trabalha, para produzir doença. Essa lógica da nossa sociedade está adoecendo as crianças. Os pais estão preocupados com o ranking, com seu filho está preocupado com escolaridade de criança de 2, 3 anos de idade, está contratando professor de ensino particular para criança de 4, 5 anos de idade. Isso é um absurdo. Estão adoecendo as crianças, querem tanto que as crianças sejam um sucesso, um sucesso, um sucesso, e seu filho está doente. A depressão na infância e na adolescência aumentou absurdamente. O número de jovens e crianças se suicidando aumentou absurdamente. O número de transtorno do sono, transtorno da alimentação, transtorno de imagem, criança anoréxica, aumentou absurdamente. Sabe de quem é a culpa? Sua! Que coloca a criança nessa maluquice de competição, de que ele tem que ser o melhor, de que ele tem que estar na ponta, numa escola que cobra, e é prova, e é teste, e sua filha não presta porque ela é 9,55 e o padrão da turma é 9,89. Para. Não tá bacana. Não tá bonito, né? Quantas crianças e jovens você conhece hoje, né? Que estão crescendo na base da Ritalina, que estão crescendo na base do remédio. Você acha que isso vai dar um adulto saudável lá na frente? Você acha que isso vai produzir uma sociedade saudável lá na frente? Quantos jovens você conhece? Gente, numa sala de aula da universidade, com 40 jovens e adultos, né? Eu fiz uma seguinte pergunta, só uma. Quem aqui faz uso de medicação controlada ou conhece alguém próximo que eu falo é pai, mãe, irmão, namorado, que faça uso de medicação controlada?
Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Tô falando uma pesquisa simples, hein? Uma coisa boba. Mas faça você também. Comece a fazer. 100%. 100% da turma levantou a mão, inclusive eu. Não é possível que a gente continue produzindo uma sociedade de gente doente. De gente com crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. De gente que só vive à base de remédio. Remédio para dormir, remédio para acordar. Não é possível que a gente ache que isso tá dando certo. E aí eu tô falando disso porque muito desse mal-estar, muito dessa doença é produzida com a cumplicidade da escola. É produzida com a cumplicidade da escola. A gente ri, a gente acha engraçado quando o comediante fala, né? Da Ritalina para as crianças e do Rivotril para a professora. Mas não é possível que a educação, que a formação humana, né? Que algo de bom seja produzido por esses seres humanos que vivem à base de remédio. Que precisam de um remédio, um precisa de um remédio para ensinar e o outro precisa de um remédio para aprender. Tem alguma coisa muito errada nessa relação. E eu convido a gente, então, a refletir, né, sobre o que a gente está fazendo de errado e como é que a gente pode parar de fazer errado e construir uma outra sociedade. Convido vocês a lerem os textos da Aparecida Moisés, que está no site, que fala sobre a medicalização da infância, no site andreaserpa.uf.com.br. Vai lá, dá uma lida, procura saber mais sobre essa questão da medicalização da infância, né? E a nossa responsabilidade enquanto educadores diante disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do curso de avaliação. Tem muito mais coisa para ler, tem muito mais coisa para discutir, tem muito mais coisa para saber. Mas agora é com vocês. Tem que ler. Vamos ler aí os nossos autores e vamos aprofundar essas questões. Perguntas, comentários, deixem aí, né, nos comentários. E o link para o certificado, vocês vão preencher um formuláriozinho de avaliação e o certificado vai ser entregue, né, mediante o preenchimento desse link. Então, se você está inscrito no canal, preenche o formulário que vai estar aí na descrição do vídeo, preenche o formulário e receba o seu certificado, ok? Um abraço e até a próxima. Não perca o próximo curso, currículo.